da disciplina de planejamento estratégico. Vocês estão enxergando o plano de ensino do curso? Sim, sim, prof. Chegou a Valéria agora. Bom dia, Valéria, tudo bem? Bom, essa disciplina de planejamento estratégico, ela é a última disciplina obrigatória do curso, né? Então, provavelmente, né, geralmente, quando se faz a disciplina de planejamento, já se fez todas as obrigatórias, ou talvez está fazendo uma que ficou faltando, e também já está se fazendo o plano de estágio. Então, é um momento, né, já de estar com o pé quase para fora, né, quase formandos, né. Então, é um momento importante no curso para vocês, uma quantidade de atividades diferentes, as responsabilidades vão mudando, porque quando a gente começa a fazer o plano de estágio, começa a ficar diferente, né? Vocês ficam um pouco mais sozinhos nesse momento, né? Agora com a pandemia, um pouco mais difícil ainda. Mas a disciplina de planejamento estratégico, ela é uma disciplina muito boa. Já faz um bom tempo que eu trabalho com ela, eu gosto muito dela, porque assim, ó, ela junta tudo o que a gente trabalhou na graduação inteira num momento só, na disciplina de planejamento estratégico. Então, a gente vai fazer um resgate de todas as áreas da administração. E não tem, então, assim, lá, grandes conceitos novos, né? A gente vai juntando esses pedaços numa proposta só, que é do planejamento estratégico, tá? A disciplina, então, ela tem 4 unidades, tá? Que eu dividi, então, nas nossas aulas. A ideia é que a gente faça algumas aulas síncronas, mas não todas as semanas, tá? Então, nesse plano de ensino, que agora a gente vai discutir ele um pouquinho e depois eu vou colocar ele disponível para vocês lá no Moodle, eu já previ as datas em que a gente vai ter essas aulas síncronas. Tá? A ideia é sempre gravar as aulas e deixá-las disponíveis no Moodle para que vocês possam consultar, né, alguma coisa que achem que seja necessário, tá? Então, para organizar a disciplina de uma forma um pouco mais facilitada, a gente usa um livro base, que eu já tinha deixado para vocês o nome, né, que é Planejamento Estratégico, do Djalma Rebouças de Oliveira, acho que vocês já procuraram, né, eu indiquei a vocês esse livro, porque ele é um livro bastante completo e de uma leitura bastante simples, tá? O que eu proponho para vocês? Que vocês procurem na biblioteca digital da UFSM, que esse livro está lá disponível e deixe ele, né, salvo lá na biblioteca, nos livros de vocês, e aí, então, vocês façam as consultas necessárias. A disciplina foi dividida, então, pelos capítulos do livro. O livro tem 10 capítulos e, mais ou menos, a cada aula a gente trabalha um capítulo, e aí, então, a gente consegue vencer todo o conteúdo da disciplina, tá bom? Então, hoje a ideia é a gente trabalhar o capítulo 1, e aí é quando a gente começa a pegar esses conceitos do planejamento estratégico, né, do pensamento estratégico, tá? Aí, na semana que vem, a gente vai para o capítulo 2, e vamos indo, né, no decorrer das aulas, tá? Então, a gente tem aula síncrona hoje, e depois a nossa próxima aula síncrona vai ser no dia 15 de junho, tá? Eu vou ainda fazer uma revisãozinha, assim, nesse plano de ensino, porque eu vi, né, ficou alguns errinhos ali, ficou uma data errada, né, 5/11 ali, então vou fazer alguns ajustes antes de colocar no Moodle para vocês. Esse plano, ele, claro, né, a gente tenta seguir ele ao máximo possível, mas podem vir a acontecer algumas mudanças, né, a gente tem um pouquinho de folga de tempo também, mais para o final do semestre, então a gente pode fazer ainda alguns ajustes no decorrer do semestre, tá? Quase todas as aulas a gente vai ter alguma atividade. Essas atividades, então, são referentes ao conteúdo, são atividades diferentes. Essa do primeiro capítulo, a atividade é um questionário, algumas perguntas que vocês vão responder com base no capítulo. A postar essas atividades, então, corresponde à presença na aula,
tá? Mas não é todas as aulas que a gente vai ter atividades, tá? São algumas. O livro, então, são 10 capítulos, mais ou menos a cada aula um capítulo. Nas nossas aulas síncronas, então, eu vou fazer uma apresentação dos capítulos, tá? Então, hoje a gente faz o capítulo 1, na nossa próxima aula a gente vai fazer a apresentação do capítulo 2 e assim sucessivamente, tá? Em relação à avaliação da disciplina, na nossa aula 7, que é dia 29 de junho, a gente vai ter uma primeira avaliação, tá? Essa avaliação vai ser alguma atividade que vocês vão fazer, que eu vou passar para vocês, com postagem no Moodle, tá? Que ainda tô definindo qual que vai ser essa avaliação. A nossa segunda nota, que é a nota que tem peso maior, é a elaboração de um planejamento estratégico. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém me dá um oi aí só para... Sim, prof, estamos ouvindo. Sim? Tá bom, Samar. Essa segunda avaliação, então, é a elaboração de um planejamento estratégico que vocês vão fazer em grupos, tá? Vocês podem se dividir em grupos pela preferência de vocês, 3, 4 pessoas no máximo, tá? E vocês vão elaborar até o final do semestre, então, um planejamento estratégico. Para isso, vocês têm um roteiro que a gente vai trabalhar no capítulo 2, ali tem um roteiro, que é o que vocês devem seguir, e vocês têm algumas alternativas para isso. Vocês podem escolher uma empresa que já existe, vamos supor que vocês estão trabalhando numa empresa ou algum familiar tem uma empresa, querem fazer o planejamento estratégico dessa empresa, pode ser, desde que ela não tenha planejamento estratégico pronto. E vocês podem fazer de uma empresa fictícia. Aí, essa empresa fictícia, vocês podem criar essa empresa agora na disciplina, ou se vocês fizeram a disciplina de empreendedorismo, vocês podem utilizar aquela empresa do empreendedorismo para fazer o planejamento estratégico, tá? Então, fica a critério de vocês. Grupos de 3 a 4 pessoas, que vocês vão ir trabalhando nesse grupo já todas as atividades, porque a maioria das atividades, essas das aulas que eu fui falando, elas já ficam, a maioria delas são em grupo também. Então, vocês já vão estabelecer, determinar o grupo de vocês, né, 2, 3, 4 pessoas no máximo, e esse grupo, então, já vai fazendo os trabalhos desde o início do semestre, juntos, tá? Muitos desses trabalhos que a gente vai fazer já são pedaços, né, do planejamento estratégico, que vão ajudando na construção do planejamento estratégico, tá? Então, no final da disciplina, lá no final do semestre, no dia 24 de agosto, então, tá marcado para vocês entregarem esse planejamento estratégico, tá? E esse semestre eu fiz uma proposta um pouco diferente, que eu sempre faço a apresentação do planejamento estratégico. Então, quando é no presencial, a gente faz a apresentação em aula. Nas aulas online, eu, no semestre passado, fiz uma experiência, foi interessante, eu pedi para que os grupos gravassem vídeos, tá? Mas esse semestre eu fiz uma outra proposta ainda diferente. Em vez de fazer a apresentação do planejamento, vocês vão fazer um resumo para a JAI do planejamento estratégico, e esse resumo vocês vão entregar junto com o planejamento e ele vai valer nota também. Tá? O que vocês acham dessa ideia? Pode ser, aí não tem apresentação do planejamento, a gente fica só com o resumo. O que vocês acham? Pode ser assim? Pode sim, prof. Pode? Tá, então vamos ver, né? Eu acho que a gente, nesse momento, assim, de que a gente está fazendo essas aulas remotas, assim, a gente vai fazendo testes, vai fazendo experiências, né, para ir vendo o que fica mais adequado a cada disciplina. Eu noto, assim, acho que vocês concordam comigo, que está bastante cansativo, né, essas aulas, assim, nesse formato online, ou vocês já acostumaram? O que vocês me dizem? Vou confessar que eu já acostumei, prof. Eu Acostumou? fico o dia inteiro na frente do computador, das 9 às 9 da noite, tocado direto. Eu sei, eu também tenho ficado muito tempo, a gente não sabe quanto tempo ainda também a gente vai ficar nessa situação, né? A princípio, esse mês de maio, porque a UFSM está a cada mês, né? Eles prorrogam ou não, né? Mas desde que começou só se prorroga. A princípio, todo esse semestre, primeiro semestre de 2021, é para ser em rede, é o que se imagina, né?
Mas tudo pode mudar, né? Vamos ver, quem sabe. Mas acho que esse semestre ainda a gente continua nesse formato, tá? Assim, eu tento levar essa disciplina da forma mais leve possível, tá? Porque é um momento diferente, como eu estava comentando para vocês, né? Vocês têm que fazer o plano de estágio, então vocês têm outras atribuições também. Então, essa disciplina, ela vem para fechar os conteúdos da administração, tá? Para a gente fazer um resgate de todos esses conteúdos, fazer essa parte bem prática, que o planejamento estratégico, vocês vão ver, ele é um documento que vocês vão elaborar prático, tá? É muito diferente de fazer um artigo científico que vai ter citações, isso e aquilo outro. Não, o planejamento estratégico, ele é um documento prático para ser aplicado e utilizado dentro da empresa, tá? Quando a gente fala no resumo da JAI, vocês aqui já devem ter participado em alguma situação, né, da JAI, mandado algum resumo. O resumo não é muito grande, é uma página, né? Um resumo. Alguém aqui já fez? Já fez, Samuel? Não? Resumo para já e não, só fui de apresentador uma vez, prof. Tá. E vocês, meninas, já foram, já participaram da JAI? Sim, prof. Sim, No prof. passado. Tá, então, mais ou menos vocês já sabem, né? Claro que aí, para fazer o resumo da JAI, vocês vão ter que ter um pouquinho de conteúdo de referência, né? Para conseguir elaborar o resumo. Mas aí, vocês têm o livro base, esse, né, de planejamento estratégico, e outros materiais que a gente vai ir usando também, tá? E vocês podem buscar outros materiais também para fazer isso, tá? Mas aí o resumo só é uma página e a gente não vai fazer mais do que o resumo para JAI, tá? A ideia é que esse resumo depois, então, seja submetido, tá? Se der ainda, dependendo dos prazos, né? Mas imagino que vai dar ainda para JAI desse ano, e aí a gente submete esses resumos e depois, né? Aí vocês se organizam. Isso é importante para o currículo de vocês, né? Até para a formação das horas complementares lá, quem não tem ainda também já ajuda, né? Acho que é uma proposta diferente. É a primeira vez que eu faço uma proposta assim na disciplina, tá? Aí a gente vai ter assim, ó. Estão vendo de novo o plano de ensino ou não? Sim, sim. Tá, então a gente vai ter a primeira avaliação parcial, que é um trabalho que vocês vão fazer, que vai ter peso 2, e a segunda avaliação, então, que é o planejamento estratégico, que vai ter peso 6, e o resumo da JAI, peso 2, tá? Essas notas, então, elas vão ser todas do grupo, tá? Então, a princípio, né, a nota do grupo vai ser igual para todos do grupo, tá? E vocês, então, façam a formação do grupo da forma que vocês acharem melhor, tá? Ô, prof, fiquei com uma dúvida. No caso, tipo, do resumo, vai ser um resumo pro grupo, né, no caso? Isto, um resumo para o grupo. Porque depois a gente, quando envia, né, a gente pode ter por grupo, né, por isso que também eu disse no máximo 4, né, porque aí tem que ir mais o nome do professor junto e tudo, então não dá para fazer grupos muito grandes, tá? Mais alguma dúvida quanto ao plano de ensino? Tranquilo? Agora vocês estão enxergando um PowerPoint, conceitos e planejamento de sistemas. Prof, ainda tá no plano. Tá no PDF ainda, lá no seu Gmail. Tá. Agora sim? Sim, só não tá em modo apresentação, eu acho.
Vamos ver se eu consigo botar o modo apresentação aqui. Eu não estou usando o meu computador agora, que essa função de pandemia vai para cá, vai para lá, e precisa cada um precisa de um computador em casa também. Acaba Não, que mas pode ser assim, prof. a gente vai se revezando, né? E Sim. agora eu estou usando o computador do meu marido, então parece que tudo é diferente, né? Estou acostumado com o meu lá. Mas tá. Bom, hoje a gente vai trabalhar, então, essa primeira parte, né? Que é referente ao primeiro capítulo do livro, tá? Esse slide eu vou colocar também disponível lá no Moodle para vocês, tá? Assim que termina a aula, eu já atualizo lá, tá? Então, dessa aula de hoje, a gente vai ter lá o plano de ensino, vai ter o capítulo 1, essa apresentação, e vai ter umas questões, então, que é a atividade 1, que corresponde ao primeiro capítulo e que vai estar vinculada à presença na disciplina de vocês, tá? Presença de vocês na disciplina. Bom, gente, a gente começa com uma frase curta, mas que diz muita coisa, né? Planejar é preciso. E quando a gente pensa em planejar, em planejamento, não é só nessa questão empresarial, né, nas empresas. Esse planejar, ele é preciso para tudo na vida da gente, desde coisas bem simples do dia a dia, uma compra de supermercado, alguma coisa assim, até coisas mais importantes na nossa vida, né? Então, se vocês chegaram até aqui no curso de graduação e estão quase se formando, é porque vocês já sabem um pouco, pelo menos na vida pessoal de vocês, fazer um pouco desse planejamento, né? Então, vocês, de alguma forma, sonharam e planejaram chegar nesse momento da formatura, né? E todas as coisas boas e importantes para a vida de vocês que isso traz. Então, é óbvio que muita coisa na vida a gente ganha de presente, né? Mas a maioria das coisas não. A gente tem que lutar muito para conseguir e a gente tem que planejar para que as coisas se efetivem, né? Então, o planejar é preciso dentro das organizações, mas na nossa vida também. Então, muitas das coisas assim que a gente fala na disciplina de planejamento estratégico, elas podem ser aplicadas, inclusive, para nós, né? Na nossa vida pessoal, profissional, além da aplicação dentro das empresas. O planejamento, ele é preciso, e assim a gente pode pensar em alguns exemplos bem simples, né? Todos nós temos sonhos na vida da gente, muitos sonhos. Eu, por exemplo, sonho em viajar, tenho muita vontade de conhecer a Europa, tá? Mas para isso precisa planejamento, né? Se por acaso eu fosse sorteada aí alguma coisa aí do Silvio Santos dizendo que amanhã eu tenho que estar com as malas prontas e viajar, eu poderia ir? Não, porque eu não tenho passaporte. Então, mesmo que eu ganhasse de presente uma coisa dessa, eu não poderia fazer, né? Então, para fazer uma viagem, por exemplo, tem que ter todo esse planejamento, né? Fora toda a questão financeira também, mas questão de documentos e tudo mais. Então, se a gente não tem um planejamento, muitas vezes também as coisas, mesmo que sejam de presente, podem não dar certo, porque a gente não se organizou para isso, tá? Então, o planejar tem muito disso, né? Da gente começar a organizar para que realmente as coisas possam vir a acontecer também, tá? Planejar é isso. Quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente está pensando na empresa e aí a gente volta àqueles conceitos lá da introdução à administração. Não sei se vocês, acho que a turma de vocês não foi minha aluna em introdução à administração, né? Acho que não. Já fizeram a introdução à administração com a Ana, né? Isso, prof. Lá no primeiro semestre. Eu trabalhei já essa disciplina de introdução à administração algumas vezes também, e aí uma das coisas que a gente fala lá naquele início, né, é que a empresa é um sistema, né?
Lembram daquilo tudo, os inputs, outputs, né? Isso tudo retoma agora no planejamento estratégico, porque é a forma que a gente tem que imaginar a empresa para conseguir também fazer a elaboração do planejamento. E a empresa, ela tem o seu ambiente interno e o seu ambiente externo. O ambiente interno, então, é a organização, aquilo que a empresa, que a organização tem condições de modificar, de alterar, de fazer, né, ajustes necessários. O ambiente externo, ele está fora da organização e a organização, na maioria dos casos, né, praticamente em todos, ela não tem tanta influência nesse ambiente, né? Ela está mais sujeita a esse ambiente. Então, são os clientes, os fornecedores, os concorrentes, né? O mercado de trabalho, as leis, tudo isso faz parte do ambiente. A empresa não tem muita influência, mas ela é muito influenciada por esse ambiente externo. Então, o planejamento, nesse primeiro capítulo, a gente trabalha essa parte bem inicial de conceitos, né, do que é o planejamento. E o planejamento estratégico, então, o livro traz, né, e aí ele traz conceitos de um outro autor, peraí, deixa eu dizer aqui para vocês que... Ascad, não sei o nome do autor, é isso aí, né, professor? É Ansoff, eu não sei, eu queria... É, uma coisa assim. Acho que é Ansoff, que não sei bem como é que se diz também. Bom, mas ele traz essas 5 dimensões do planejamento, né? Que são importantes no momento de elaboração do planejamento. Primeiro, em relação ao assunto abordado. O que a gente vai usar, o que a gente vai abordar no planejamento? A gente vai abordar a empresa como um todo, vai ser um setor, vai ser empresas grandes, né, que tem várias empresas dentro, vai ser uma empresa, vai ser uma unidade dessa empresa, né? O que a gente vai abordar, tá? Espera aí que eu queria achar aqui. Então, essa parte, né, vai estar relacionada, o assunto abordado, às funções dentro da empresa. Pode ser também um planejamento estratégico de um determinado produto que a empresa tem, né? Então, a gente tem que delimitar qual é o assunto que vai ser abordado no planejamento. Depois, a questão dos elementos do planejamento, tá? Então, são vários elementos que a gente pode utilizar. Esses elementos é aquele roteiro que eu falei para vocês, que tem no próximo capítulo, que é o roteiro que vocês vão utilizar para fazer o planejamento estratégico. Então, ali vai ter a questão, nós vamos trabalhar no planejamento estratégico a questão financeira, a questão de recursos humanos, a questão de marketing. Então, quais são os elementos que vão ser trabalhados no planejamento? O tempo, qual é o tempo que esse planejamento vai ter. Então, há mais tempo atrás, quando se falava em tempo de planejamento, se fazia um planejamento para 10, 20 anos. Hoje, o tempo, ele mudou muito, né? A nossa concepção de tempo, principalmente em função da globalização e das tecnologias, né? Então, o tempo, as mudanças, elas estão ocorrendo de forma muito mais rápidas. Então, quando se fala hoje em planejamento estratégico, se fala em 5, 2 anos até. Isso quer dizer o quê, né? Que a dinâmica do mercado está muito mais ágil e que mais vezes a gente precisa retomar esse planejamento e ajustá-lo, né? Algumas empresas até acham, né? Já ouvi esse comentário, né? Que não vale a pena fazer planejamento porque as mudanças são muito grandes. Mas a gente vai ver que
a questão do planejamento estratégico não é só o fim dele, né? Mas todo o processo que ele engloba. Então, esse processo, ele é muitas vezes, né? Geralmente, ele é mais importante do que o próprio documento planejamento em si. Porque no momento que tu faz na empresa o planejamento estratégico, tu está pensando na empresa como um todo, tu está pensando em estratégias, alternativas, né? Então, esse processo é muito importante para a empresa, tá? As unidades organizacionais, então, onde esse planejamento vai ser elaborado e para qual parte da organização que ele vai ser. Pode ser para uma unidade de negócio, né? Qual tipo, qual a unidade, a empresa como um todo, ou é só uma parte, tá? E a última dimensão são as características do planejamento, tá? Então, ele pode ser complexo, ele pode ser simples, quantitativo, qualitativo, são algumas características, né, que a gente vai definir no momento de elaboração do planejamento estratégico, e essas características, elas acabam não sendo, uma não elimina a outra, né? A gente pode ter em alguns momentos uma parte mais simples, outra parte, algumas coisas mais aprofundadas, né, mais complexas, então, isso vai mudando, né, de acordo com o momento que vai se fazendo o planejamento estratégico. Tá? Então, o planejamento é um processo. Então, vejam aquilo que eu falei para vocês, às vezes, na maioria das vezes, o ato de fazer o planejamento é mais importante que o planejamento em si. Então, é um processo, é um ato, né? É um verbo, é um processo, considerando os aspectos abordados pelas 5 dimensões, desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa. Então, quando eu faço um planejamento estratégico, eu estou imaginando um futuro e vou me planejar para esse futuro. Obviamente que eu imagino um futuro melhor, né? Porque eu não vou fazer um planejamento, todo um esforço para um futuro pior, né? Não, a empresa vai fechar. Ah, então fecha, né? Por mais difícil que esteja a situação, no momento que a gente faz esse exercício do planejamento estratégico, a gente está imaginando um futuro melhor do que o que a gente vive hoje, tá? Então, todo esse processo de planejamento, ele também é um processo que tem que ser saudável no sentido de imaginar uma coisa melhor. Então, a gente não pode fazer um grupo para fazer o planejamento de uma estratégia de uma empresa e pegar um grupo de pessoas pessimistas. Todos pessimistas. Já pensou que situação? Né? Então, a gente tem que ter nesse grupo pessoas que enxerguem um futuro e um futuro melhor. Tá? Então, tem toda essa questão de ser um processo saudável e positivo. Senão, ele acaba perdendo sentido também. Né? Senão, a gente vai terminar a elaboração do planejamento. Nem terminou ainda a elaboração do planejamento estratégico, já fechou as portas da empresa, né? Então, tem que pensar em um futuro e uma coisa melhor, né? Eu vou querer ter no meu planejamento estratégico, na minha visão de futuro, uma empresa melhor, uma empresa com mais produtos, com mais funcionários, com mais lucro, melhor do que eu tenho hoje, tá? Então, essa é uma questão bastante importante da gente pensar em relação ao planejamento estratégico. E isso cabe para a vida da gente também, né? Obviamente que a gente vai fazer um planejamento para uma coisa positiva na vida da gente, né? No momento que a gente se propõe a isso, né? Obviamente que as coisas muitas vezes não acontecem exatamente como a gente planeja, mas já é um exercício, né? Já nos ajuda. Não sei se ontem vocês assistiram, eu até quero procurar isso e depois ver se coloco disponível para vocês. No programa do Bial, ontem à noite, tinha uma autora, agora esqueci, alguém assistiu ontem, por acaso? Não. Procure, então, deve ter no YouTube, em algum lugar, deve ter isso. É uma sobrevivente de Auschwitz, da Segunda Guerra, né? Ela é psicóloga, psicoterapeuta, psiquiatra, qualquer coisa desse tipo, e escritora. Ela tem 80 e poucos anos, né? Uma situação assim, tudo que ela viveu, né? Bom, quem viveu aquele momento, né? É uma
é um sobrevivente em vários aspectos, né? Mas ela faz uma comparação a tudo isso que aconteceu na Segunda Guerra, também é o que está acontecendo agora com a pandemia, e uma visão de mundo, assim, bastante diferente. Achei muito, muito interessante, inclusive quero procurar os livros dela para ler, porque ela diz, assim, que o que importa, né, com essas adversidades, é a resposta que a gente dá, a forma que a gente enxerga as coisas. Tá? E que todos esses momentos de crise, tanto Auschwitz como agora, são oportunidades. E que a questão de liberdade, ela é uma questão interna, psicológica, né? De aceitar o que é ser livre ou não, muito mais do que uma questão de corpo ou de ambiente que tu está vivendo. Então, nesse momento em que a gente está vivendo agora de pandemia, muitas pessoas estão se sentindo presas em casa, por exemplo. Mas a questão da liberdade é uma questão de concepção. E isso pode ser uma oportunidade da gente reconhecer uma série de coisas positivas que a gente tem, ou então pode ser uma oportunidade da gente ficar mais triste, mais deprimido, né? Então, o planejamento estratégico tem uma ligação com isso também, porque agora, nesse momento que a gente vive, as empresas estão num momento bastante complicado também, tá? E isso é o quê? Isso é uma oportunidade ou isso é uma coisa totalmente ruim? Como é que a gente tem empresas que fecharam e como é que a gente tem empresas que cresceram nesse período agora? Então, é uma questão de concepção, de ideias, né, de imaginar o que pode ser feito. Um exemplo, assim, que eu acho fantástico desse momento de pandemia, eu não acompanho muito, não conheço muito, mas admiro a Luísa Trajano, que é dona do Magazine Luiza, né? Quando saiu a última lista das pessoas mais ricas do Brasil, entre os 10 mais ricos, só tem uma mulher, que é ela. Tá? O resto são tudo homens. O que a Luísa fez nesse momento de pandemia? Vocês devem ter visto propaganda na televisão sobre isso. Ela abriu a plataforma da loja dela para que as pessoas possam vender por ali. Gente, olha a estratégia dessa pessoa. Quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, que coisa inteligente, porque eu nunca tinha tido essa ideia na minha vida, né? E aí a gente vê que é uma estratégia muito inteligente, porque olha só. Primeiro, que ela vai ganhar com isso, e segundo, que se as pessoas conseguirem continuar trabalhando e sobrevivendo, ela vai continuar vendendo também. Se todo mundo tá mal, ela vai estar mal também. Então, a gente precisa muito mais de cooperação, e isso é que eu acho que é uma das grandes sacadas desse momento, da gente entender, é que a gente precisa muito mais de cooperação do que de competição. E ela enxergou isso muito bem, porque aí as pessoas vendem pelo site dela, e às vezes tem produtos, inclusive, mais baratos do que ela tem na loja dela. Não sei se vocês já fizeram alguma pesquisa, alguma coisa. Eu tenho uma amiga que trabalha no Banco do Brasil, em Florianópolis, e aí nós estávamos comentando que é uma amiga de infância que a gente se reencontrou na pandemia. E agora, né, as tecnologias de informações nos trazem essas possibilidades, não tem um dia que a gente passe sem conversar, né? Essa minha amiga aí da infância, Caterine. E aí, o celular tá ruim, tem que comprar um celular. Aí ela me contou, então, que o pai de uma amiga da filha dela vende celulares através do site do Magazine Luiza, e é mais barato comprar dele, o Magazine Luiza que entrega e garante, mas é mais barato comprar dele do que comprar do Magazine Luiza. Faz sentido um negócio desse? Aonde que ela tá ganhando? Entendem a questão, né? E essa questão de cooperação, ela é uma questão também, assim, ó, que a evolução da humanidade, se a gente saiu lá das cavernas e evoluiu para onde a gente está hoje, é porque o ser humano entendeu que ele precisa cooperar, que sozinho não se faz, né? A nossa própria... não sei qual é a palavra certa usar, né? Mas assim, ó,
A própria humanidade não teria sobrevivido se não fosse essa cooperação. Uma criança, quando ela nasce, um ser humano, ele precisa de quanto tempo para poder ser independente? Na natureza, né? Se a gente for ver os animais, quantos animais um cavalo já nasce troteando, né? Coisa mais bonitinha de se ver. Ele já nasce a mil, já sai correndo, já acha lá a teta da mãe direto, ele já praticamente se vira sozinho, né? Agora, tu vê um ser humano, quantos anos ele precisa? Alguns precisam mais de 30, né? Mas se a gente não tem essa cooperação, como que a gente teria avançado? A gente precisa disso para avançar. E agora é mais um momento, essa pandemia, que vem e nos diz assim, não adianta tu ser individualista, tu pensar sozinho. Se a gente não tiver cooperação, a gente não vai sair dessa. E aí a gente enxerga isso no dia a dia da gente, porque quando a gente vê uma pessoa que está com Covid e que sai na rua, que não está nem aí para os outros, né, que pode passar o vírus, e isso está acontecendo muito, a gente vê que essas pessoas não têm o mínimo senso de cooperação, de humanidade. Não concordam comigo com isso? Sim. Prof, alguns pontos, tá, que eu peguei durante a sua fala. Primeiro, do livro ali, eu achei muito interessante o conceito que ele faz entre planejamento e planejamento estratégico, né? Olhando o planejamento como realmente um cenário futuro e o planejamento estratégico como uma tomada de decisão no presente que vai afetar o futuro. Uhum. E aí, olhando já para a questão do cenário interno e externo que afeta a empresa, eu me vi muito na questão ali da análise SWOT, né? Principalmente quando ele trata lá de eficaz, eficiente, para se tornar efetivamente funcional, né? Para a empresa ser efetiva no mercado, se manter no mercado. Então, essa avaliação, tipo, essa análise SWOT do cenário, realmente nos proporciona, tipo, tomadas de decisões no presente que melhoram o cenário realmente no futuro. Como foi o caso da Magazine Luiza, né? Os caras tinham um baita know-how de como vender por e-commerce, os caras com vários galpão logístico, né? O CD deles muito bom, e eles utilizaram essa ferramenta, né? Ratearam os custos fixos, porque querendo ou não, eles já estavam com o galpão logístico alugado, eles já estavam com um sistema de entrega muito eficaz. E aí, a partir disso, eles, por que não vender mais um produto de alguém, entregar mais um produto de alguém, né? Na nossa plataforma, no nosso site, sendo que a gente já tem custos com isso, né? Então, realmente, reduziu o custo e maximizou o lucro. Tanto que durante o auge da pandemia ali, quando começou a pandemia, as ações da Magazine, assim, estouraram, né? Tipo, de 2, 3 meses, assim, né? Porque foi a loja que mais rápido conseguiu se adaptar a esse cenário e realmente ter esse know-how já de como vender por e-commerce, né? Então, acredito que a análise SWOT deles, o brainstorm deles, a tempestade de ideias deles foram, assim, fantásticas, muito à frente de muitas outras empresas. Eu concordo contigo. Eu acho que eles tiveram uma sacada, assim, fantástica, né? Um negócio, assim, que realmente merece as ações subirem, porque é um troço, assim, muito, muito incrível, né? O que eles fizeram. Claro que eles ganham com isso, é óbvio que sim, mas isso é para mostrar mais uma vez que quando a gente coopera verdadeiramente, né? Isso é vantajoso para a empresa também. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai falar bastante no decorrer da disciplina. Tá? A questão ética nas empresas, né? Isso tudo tem a ver também com isso. Se a minha empresa ela não é ética, ela não é sustentável. Porque as ações que não são éticas, elas não se sustentam ao longo do tempo. Né? E essa ação que a Magazine Luiza faz, ela é uma ação totalmente sustentável ao longo do tempo. Né? Então vejam isso. A gente vai trazendo também mais exemplos, a gente vai discutir mais isso, mas são coisas interessantes da gente refletir, né? Até para a elaboração do nosso planejamento estratégico. Claro que o que vocês vão fazer na disciplina é um exercício, mas esse exercício pode ser um exercício de uma coisa efetiva, positiva, e que, quem sabe, venha até a ser executada um dia, por que não, né? E, quem sabe, também é uma ferramenta que vocês podem vir a usar agora,
quando vocês, né, forem para o mercado de trabalho trabalhar, é uma ferramenta que ela é importante, né, ela pode ser utilizada nas empresas de uma forma bastante prática. E isso que eu acho que é a melhor parte da disciplina e do planejamento estratégico. Então, a gente não vai ficar numa teoria, numa coisa lá que, né, que a gente vai ficar divagando. Não, a gente traz as coisas bem para a prática e elas podem ser realmente feitas, tá? Então, é um tema interessante, inclusive, para se utilizar no plano de estágio, no estágio de vocês. Sabendo já qual é a empresa que vocês vão fazer o estágio ou não, planejamento estratégico dá para trabalhar, porque é uma coisa prática que vocês conseguem fazer dentro da empresa e, ao mesmo tempo, tem teoria suficiente para fazer todo o embasamento teórico que vocês precisam fazer, né? E é um negócio que devolve para a empresa um documento prático bastante importante. Eu participei da banca, eu acho que foi uma vez de um aluno que fez a família dele tinha um supermercado, e ele fez o planejamento estratégico desse supermercado numa cidade pequena, não aqui em Palmeira, uma cidade pequena aí da volta. E ele teve uma sacada muito interessante. Ele fez também, na parte do planejamento estratégico, uma pesquisa com os clientes também, e ele percebeu que seria interessante ter uma espécie de um bazarzinho, assim, com presentes, com coisas assim, dentro do supermercado. E ele fez isso, eles aplicaram isso, e ele conta, né, depois no momento ali da apresentação do plano, né, que o que foi percebido e colocado no plano estava sendo implantado, eles estavam fazendo as modificações necessárias lá para implantar isso. Isso já faz alguns anos, né, que eu participei dessa banca. E então vejam o quanto, às vezes, mesmo sendo uma empresa pequena, o planejamento estratégico traz ferramentas que podem ser utilizados, que podem... é uma ideia, né, para vocês, né, em relação ao estágio também. Então, o planejamento ele não pode ser confundido com previsão, projeção, predição, resolução de problemas e plano. O planejamento estratégico é algo muito maior, não é só pensar em prever o futuro, até porque isso por mais que se tente que a gente tenha ferramentas, modelos matemáticos, ainda isso não é possível, né? Não é só projetar também, né? Predizer o que vai acontecer, resolver problemas ou fazer um plano, é muito mais do que isso. É um conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que um futuro tende a ser diferente do passado e do presente também. E a empresa tem condições e meios de agir sobre as variáveis e fatores de modo que possa exercer alguma influência, né? Então, aquilo que até o Samuel falou, né? É um pensar e um agir agora, as decisões de agora, que vão interferir no futuro da empresa. O planejamento é um processo contínuo, né? Então, ele não termina no momento que o documento do planejamento está pronto. Ele é contínuo. Ele é um exercício mental que é executado pela empresa, independente da vontade específica de seus executivos. Então, uma das coisas importantes do planejamento estratégico é que ele traz uma série de aspectos, né? Fala ali exercício mental da empresa, né? Uma empresa tem uma mente, tem uma personalidade, acaba tendo no momento que se faz o planejamento estratégico, porque todas essas coisas, né, que são importantes para a empresa vão estar ali, e independente do gestor, independente do executivo, a tendência é que essas coisas importantes, essa personalidade da empresa se mantenha. Tá? Então, ele precisa de um processo decisório antes, durante e depois da implantação, então é contínuo, né? Esse processo decisório ele vai ter componentes individuais da pessoa que toma a decisão, mas tem também todos os componentes organizacionais, e ele envolve o planejamento, como eu tinha comentado com vocês antes, tem que envolver um modo de pensar, e esse modo de pensar tem que ser saudável, tem que ser positivo. Eu quero um futuro melhor do que eu tenho hoje ou do que eu tive no passado, né? E vai envolver, então, um pensamento de como isso vai ser feito, quando, quanto vai custar, para quem, por que isso vai ser feito, onde, por quem. Então, são uma série de perguntas, né, que vão aparecer no momento da elaboração do planejamento.
Aí aqui aparece aquilo que o Samuel estava falando. Quais são as implicações futuras das decisões que eu tomo hoje? E isso também vai facilitar a tomada de decisão no futuro também, né? E é um exercício sistemático que tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório, provocando o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos pela empresa. Então, no momento que eu tenho esse processo de planejamento estratégico na empresa, a chance de acerto na tomada de decisão e de se conseguir alcançar os objetivos é muito maior do que se eu não tiver isso dentro da empresa, né? Então, planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas as implicações futuras das decisões no presente, bem aquilo que a gente estava falando antes, né, que o Samuel trouxe. Alguns aspectos do planejamento. Então, ele é um processo sistemático e constante de tomada de decisão. Então, ele tem uma metodologia, né, ele é sistematizado. Ele não é um ato isolado, ele vai envolver toda a empresa, ele não é uma coisa que é feita fora da empresa. Até pode ser, mas aí a efetividade dele é menor, né? E o processo de planejamento é mais importante do que o resultado final. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? No momento que eu estou elaborando o planejamento estratégico, eu estou pensando na empresa, eu estou fazendo um exercício, né? De imaginar o futuro, quais são as oportunidades, né, possibilidades, e esse exercício é uma coisa positiva para a empresa. Quais são os princípios do planejamento? Então, eu tenho o princípio o primeiro, né, que é a contribuição aos objetivos. Isso quer dizer que a empresa ela sempre vai buscar, né, o ato de planejamento vai sempre buscar a obtenção dos objetivos máximos da empresa, né? Então, eu quero contribuir, o planejamento quer contribuir com a empresa para que a gente alcance os melhores objetivos possíveis, tá? O princípio da precedência do planejamento, isso significa que planejar é uma coisa que tem que acontecer antes ainda de planejar, antes de acontecer a empresa, né? O planejamento, ele vem antes da empresa. Eu tenho que planejar quando eu vou abrir uma empresa, antes de abrir a empresa, eu vou planejar ela, né? Quais são os setores, qual o produto e tudo mais. Então, quando eu falo em precedência do planejamento, eu falo isso, né? O planejamento vem antes do planejamento em si, tá? O princípio da maior influência e abrangência, o planejamento, ele acaba influenciando a empresa como um todo, todos os setores. Então, quando eu faço esse exercício do planejamento, eu vou ter uma influência muito maior do que só o planejamento em si, né? Eu vou ter influência lá nos recursos humanos, lá na tecnologia, lá na produção, lá no financeiro. Então, ele vai influenciar toda a empresa e por isso também tem que se ter um cuidado muito grande no momento de fazer o planejamento estratégico. Alguns princípios do planejamento. Quanto mais participativo, mais chance dele dar certo ele tem. Então, quanto mais pessoas participarem do planejamento e pessoas que estão dentro da empresa, que conhecem a empresa, mais chances eu tenho. Tá? Então, lá na década de 80 e 90, que foi quando aconteceu assim, o boom do planejamento estratégico, muitas empresas, principalmente de consultoria, passaram a oferecer a elaboração do planejamento estratégico assim como uma solução, tipo, seus problemas se acabaram-se, né? Tendo um planejamento estratégico, a empresa tá feita, né? Tá tudo resolvido. E aí essas empresas acabavam elaborando um planejamento estratégico de fora e vendendo para a empresa, né? Como uma consultoria, algo desse tipo assim. Isso é um problema, isso acabou transformando também o planejamento estratégico com uma coisa assim, com um pouco de descrédito, porque um documento, uma coisa feita de fora para dentro, muitas vezes não representa realmente a realidade da empresa.
Muitas consultorias acabavam pegando um pacote, né, e trazendo, né, um pacote de uma outra empresa, aplica na outra, né. Isso não dá, né, cada empresa tem, mesmo que seja o mesmo produto que ela venda, ela tem uma realidade diferente, não dá para te trazer uma coisa, né, um pacote fechado de uma para outra. Então, o ideal é que o planejamento ele seja um documento, um processo realmente individual de cada empresa, né, com as suas características, com seu ambiente interno, com seu ambiente externo, que mesmo que seja uma empresa do mesmo setor, ele é diferente, né? Assim, é como uma pessoa, né? Um remédio para um pode fazer bem, para outro não. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, essa é a ideia, né? Que o planejamento ele seja participativo, então, que eu tenha a participação de várias pessoas de dentro da empresa, e isso também tem uma outra coisa importante da gente pensar, qual é o perfil dessas pessoas que participam do planejamento estratégico? É bom que a gente tenha um perfil variado. Vários estudos já trazem isso, né, que quanto mais diversidade eu tenho dentro das organizações, mais chance eu tenho de sucesso. O que isso quer dizer? É muito mais cômodo, e vocês sabem disso, é muito mais cômodo eu conversar com uma pessoa que tem as mesmas ideias do que eu, né? Tá, e que avanço tu tem com isso? Sim, é a zona de conforto, né, prof? Pois Tá é. na zona de conforto ali, tu não... É aquela coisa, concorrentes fracos se tornam fracos, concorrentes fortes se tornam fortes, né? Porque tu vai ter que se dedicar, vai ter que buscar mais para te meio que competir com a outra pessoa, né? E no planejamento estratégico é a mesma coisa. Se você não tá com uma pessoa lá do nível conceitual, do tático, do operacional para conversar, não faz sentido algum, porque o cara que tá lá no céu da empresa não tá vendo qual botão que tá estragado lá no chão da fábrica, lá no operacional, né? E tem uma visão totalmente diferente do operador, então realmente é bem construtivo, assim, né? Então tu tem que ter... tu tem que ter várias pessoas de vários setores da empresa, mas também várias pessoas, até no sentido particular de cada pessoa. Eu quero dizer, tu tem que ter homem, tu tem que ter mulher, tu tem que ter pessoas diferentes, né? Porque essa diferença, quanto mais diferentes forem essas pessoas, mais chance de ter coisas criativas, de coisas novas, né? Tu vai ter... É isso que eu estou dizendo para vocês. É muito mais fácil, mais cômodo conversar com uma pessoa que pensa da mesma forma do que eu. Mas o que de novo isso me traz? Quando eu converso com uma pessoa, né, de forma aberta, né, que pensa diferente, ou que tem uma vivência de vida diferente, isso me traz concepções diferentes também. E com isso eu vou evoluindo. Mas, obviamente, que a gente tem que estar aberto para isso também, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que dentro desse grupo do planejamento estratégico, eu tenho que ter pessoas, quanto mais pessoas de diferentes áreas, né, dentro da empresa, desde o chão de fábrica até o CEO, né? Mas também eu tenho que ter pessoas de características diferentes para enxergar todas essas coisas, né? Quanto mais variado for esse grupo, mais chance realmente de criatividade, de sucesso a gente tem, tá? Ele tem que ser coordenado. O processo de planejamento, ele vai ter que ter uma pessoa, geralmente, né? Tem uma pessoa que é encarregada de fazer que aquilo ande, né? Porque aí, no momento que tu começa a reunir muita gente, né? A pensar, daqui a pouco a coisa se desvia, né? Então, ele tem que ter uma coordenação, um planejamento do próprio planejar, né? O que tem que ser feito, como tem que ser feito. Ele tem que ser integrado, no sentido de integrar todos os setores da empresa, porque ele influencia todos os setores da empresa também, né? E o planejamento é um processo permanente. No momento que o planejamento estratégico, o documento do planejamento estratégico está pronto, ele não terminou, porque as coisas vão mudando, tu tem que reavaliar, tu tem que ver, né? Então, ele é um processo permanente. Nós temos algumas filosofias do planejamento que são diferentes, assim, uma da outra, mas que não excluem uma outra. A satisfação, a primeira filosofia, ela diz assim, ó, para eu estar satisfeito, eu não preciso ter a melhor coisa do mundo, eu tenho que ter o básico.
né? Então, eu posso fazer um planejamento estratégico dentro dessa filosofia, pensando de que eu tenho que ter o básico para que a empresa continue no mercado, tá? Isso parece ser uma coisa que não tem muito sentido. Para que eu vou fazer um planejamento só para o básico? Mas se eu vivo num momento de turbulência, o básico pelo menos garante a minha sobrevivência. Então, né, se a coisa, né, o momento que a gente está vivendo de pandemia, né, dependendo do setor da economia que a gente atua, né, está sendo mais prejudicado ou não. Então, se eu consigo sobreviver nesse momento, isso já é muito vantajoso diante de um cenário que muitas empresas estão fechando. Quem tem restaurante, bar, essas coisas assim, né, quem vive dessa questão mais de entretenimento está sofrendo muito nesse momento. Como que vai, né? Se conseguir sobreviver já é lucro. Então vejam quantas alternativas estão aparecendo nesse momento, né? E o que pode ser feito. Então, talvez planejamento tem que ser nesse sentido, para esses casos, né, de satisfação. Otimização aí já que é melhor, né? Um pouco mais, né? Eu quero otimizar a minha empresa. O que eu posso ir melhorando? Nessa filosofia da otimização entra aquelas questões todas que vocês estudaram lá em PO, pesquisa operacional, tá? Essa visão do planejamento estratégico é uma visão bem mais quantitativa, vai usar de ferramentas matemáticas, né, para prever o futuro, mais coisas nesse sentido, tá? Bem mais quantitativo e tem a ver muito com a pesquisa operacional. E a última, que tem ali, a última filosofia da adaptação, ela já prevê uma mudança no cenário e o que a empresa vai fazer para se adaptar a esse cenário. Então, nessa filosofia, provavelmente a gente vai ter mais questões de inovação. O que eu posso fazer de diferente do que eu estou fazendo para me adaptar a essas mudanças que estão ocorrendo, tá? Então, não necessariamente no momento que eu faço planejamento estratégico, eu vou ter uma só dessas filosofias. Eu posso utilizar mais de uma, né? Uma não está excluindo a outra, né? Mas são coisas que tem que estar na mente de quem está elaborando o planejamento estratégico, porque em alguns momentos a gente precisa sobreviver, em outros momentos a gente precisa avançar, em outros momentos a gente precisa ter ideias inovadoras, né? E isso tudo vai estar dentro do mesmo documento, do mesmo processo que é do planejamento estratégico. A gente não consegue, isso a gente vê na vida da gente, né? A gente não avança sempre. A gente tem momentos como o momento que a gente está vivendo agora, a gente vai aos pouquinhos, né? A gente tem que sobreviver. Então, tudo isso vai fazer parte do planejamento estratégico, dependendo do momento, do tipo de serviço que a empresa tem, tudo, né? Tudo isso vai andando junto no planejamento. A gente tem as partes do planejamento, o que a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar com esse planejamento, como a gente vai fazer isso, né? O que eu preciso dentro da minha organização, né? Qual é a estrutura organizacional que eu preciso para isso? Quais são os recursos que eu preciso, desde recursos humanos, tecnológicos, financeiros, né? Quais são todos os recursos que eu preciso para isso e como que eu vou implementar isso tudo que eu vou fazer e como que eu vou ver se isso está dando certo ou não. Então, a implantação e o controle também fazem parte do planejamento e talvez sejam a parte mais crítica do planejamento. A gente vai falar bastante sobre isso mais no futuro, né? Então, o próprio processo de fazer o planejamento, ele tem que ser planejado. Ele é um processo interativo e iterativo. Então, ele é interativo porque ele acontece, né, 2, 3 partes, várias coisas ao mesmo tempo. E iterativo porque ele se repete ao longo do tempo. O planejamento ele é dividido em tipos, né, de acordo com a pirâmide organizacional, estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, então, eu estou lá com os CEOs da empresa, né, com os donos, os acionistas, os gestores da empresa.
Lá, então, a gente vai pensar, assim, a parte mais estratégica da empresa, né? O que realmente a gente quer, qual é a missão, visão da empresa, onde a empresa quer chegar. Então, são coisas mais estratégicas. No nível tático, nós vamos ter os gerentes, coordenadores, e aí a gente pensa o que, como, onde e como vai ser feito para que se alcance, então, esses objetivos do planejamento estratégico. E o operacional é lá o chão de fábrica, o executor mesmo, né? O que ele vai fazer mais especificamente. Então, conforme vai baixando os níveis da pirâmide, né? No operacional, eu vou ter uma questão bem mais quantitativa mesmo, né? Tanto por cento de aumento nas vendas, tanto por cento de aumento nos lucros, tanto por cento de diminuição nos desperdícios e coisa e tal, né? Então, ele vai ficando mais quantificável. No nível estratégico, ele é muito mais qualitativo, muito mais um exercício mental de criar uma personalidade para a empresa, né? O que a empresa é. Vou dar uma passadinha aí que eu já falei mais tempo do que eu queria falar. A gente acaba se empolgando, né? Acho que também um pouco da saudade desse momento, assim, de estar com os alunos e tudo, a gente acaba se empolgando. Só que aí eu falo muito eu quase perco a voz dando aula online. Como pode, que é tão diferente do presencial. Mas tá muito produtivo, prof. Tô aprendendo várias coisas aqui. Eu falo muito, e aí quando termina as aulas no formato online, geralmente eu tô ou com dor de garganta ou sem voz. E nas aulas presenciais, eu acho que isso nunca aconteceu. Então vejam o quanto é diferente mesmo esse momento, né? Opa, fui no lugar errado aqui. O planejamento estratégico, ele tem um ciclo, né? Ele começa com um planejamento estratégico, aí vai para uma análise, controle dos resultados, passa para o tático, uma análise e controle dos resultados, para ir para o operacional. E aí se consolida tudo isso e volta de novo para o estratégico. Então, é aquilo que a gente vinha falando já, né? Ele é um processo contínuo. Ele é um processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos não controláveis e atuando de forma inovadora e diferenciada. Então, quando eu penso planejamento estratégico, eu penso num processo. Então, isso significa, né, que eu tenho uma forma de fazer, não é uma coisa aleatória, né? Eu tenho que ter um processo, um método para fazer isso. Nesse método, nesse exercício, eu vou pensar numa melhor direção, uma questão no sentido de que a empresa faça o melhor dentro das condições que ela tem, pensando nos fatores externos da empresa. Então, quais são o que o cenário me apresenta e o que eu posso fazer para atingir os meus objetivos dentro desse cenário. Então, o planejamento estratégico, ele geralmente é de responsabilidade dos mais altos níveis da empresa, a parte estratégica, né? Leva em conta as condições externas, a evolução esperada e considera as premissas básicas da empresa. Então, toda a questão dos valores da empresa, né? Tudo isso vai estar dentro do planejamento da parte estratégica. No tático, a gente vai pensar, né? Já na empresa internamente e mais em setores, né? O que a minha empresa, no setor de produção, no setor de marketing, né? Como ela contribui para o planejamento estratégico. E o operacional é a formalização na prática, né? O que vai ser feito. Aí a gente tem a questão de mais documentos, planos de ação, metas, né? Tudo mais quantificado também. E aí aparece também quem é o responsável pela execução daquilo, né? Quando a gente chega no planejamento operacional, a gente vai perguntar quem vai fazer, como essa pessoa vai fazer, quando isso tem que ser entregue, então já passa os prazos, né? O que se espera, né? Então, por isso que eu digo, é bem mais quantificado. Não adianta eu dizer assim, né, num planejamento operacional, a gente tem que aumentar as vendas.
Tá, mas se eu vendia 5.000 produtos e aí eu vender 5.001, eu aumentei as vendas, né? Aumentou? Ninguém vai poder dizer que não aumentou, mas quanto é que tem que aumentar? E as pessoas precisam enxergar isso. A gente precisa enxergar o que realmente precisa aumentar. E isso ainda é uma questão bem complicada, porque a gente vai falar disso depois, porque assim, ó, se eu coloco uma meta, por exemplo, aumento das vendas, né? Uma coisa muito difícil, muito impossível, desmotiva. E se eu boto uma coisa muito fácil, desmotiva também. Então, onde que está esse meio termo? E isso tudo faz parte do planejamento também, principalmente no nível operacional, tá? A empresa, ela precisa ser vista como um sistema, aquilo que a gente estudou lá no primeiro semestre da administração, né? Um conjunto de operações, né? Entra os inputs, processa, e aí sai o output, né? Essa ideia de enxergar a empresa como um sistema, ela é muito importante para o planejamento estratégico, tá? Porque a gente tem que enxergar que a gente depende do que vem, né? Do que entra na empresa, isso não é tudo nosso, né? Nenhuma empresa é autossuficiente. A gente vai precisar desses inputs, então isso tudo a gente tem que colocar dentro do planejamento. A parte do processo, nós somos mais responsáveis por ele, mas ao mesmo tempo nem tudo também, né? Muitas vezes tu quer aumentar a produção ou tu quer ter uma forma diferente, mas aí tu não tem a tecnologia necessária para isso. Então tu tem controle até certo ponto também. E aí, como tu vai utilizar da melhor forma possível isso? E aí, o que sai depois, né? O que sai tem que ser uma coisa que o cliente queira, tem que ter um preço que o cliente esteja disposto a pagar, eu tenho que ter uma forma de distribuição desses produtos, que também não é uma coisa simples. O Brasil, pensando no Brasil, só um Brasil, um país continental, para mim conseguir vender um produto, como que eu vou, quanto custa o frete das coisas, né? Então, isso tudo, e como transportar também. Hoje a gente evoluiu muito, né? Se comparando, né, aos últimos anos, assim, mas tem alguns produtos que são mais complicados, né? Então, por exemplo, vamos pensar ovos. Eu consigo transportar ovos de uma forma facilmente. Já se desenvolveu várias embalagens diferentes e coisa e tal, mas estraga rápido e é um produto totalmente frágil. Então, dá para eu produzir ovos aqui e querer vender para a China? Já está começando a acontecer até esse tipo de coisa, mas é um negócio um pouco mais complicado. Então, a gente tem que pensar em tudo isso dentro do planejamento também. Aqui a gente tem os componentes do sistema, né? Pensando na empresa, a gente tem a empresa, mas aí tem todo o mercado de mão de obra, tem o governo, a concorrência, os consumidores, né? São tudo. A gente pensa, mão de obra, a gente tem um monte de gente desempregada, então mão de obra não é problema. Concordam com isso? Mão de obra não é problema. Claro que é, gente, é um problemão. Fala, Samuel. Ninguém tem know-how para trabalhar, daí não tem como mesmo. Pode ter um monte de gente, mas se ninguém sabe fazer nada, ninguém tem a competência para determinada função, realmente não adianta. Não, aí os stakeholders da empresa ficam realmente aí pendentes, né? Porque tu não consegue entregar o que tu tem que entregar. Uhum. Então, a questão da mão de obra é muito relativa, né? Então, se pensar, e ela mudou muito nos últimos tempos também, então se pensava que, para o campo, então, no agronegócio, a gente tem mão de obra suficiente. Não tem. Quem é que sabe dirigir um trator daqueles com GPS, com não sei o que, quase que é um disco voador, um troço daqueles? Então, a mesma pessoa que trabalhava no campo há 20 anos atrás é a que trabalha no campo hoje? Geralmente não. Então, o mercado de trabalho mudou muito também, tá? Há mais tempo atrás, uma pessoa tem uma graduação, o cara já era o cara. Hoje a graduação já quase não valoriza tanto mais, sabe? Se tu for ver, quando eu entrei no mestrado, o meu currículo como é que era? Hoje em dia, eu não entraria nem no mestrado com aquele currículo, com aquilo que eu tinha, né? Então já mudou muito, vocês se formam cada vez mais novos
e é muito complicado, e aí tu quer, para conseguir entrar no mercado de trabalho também é um problemão, porque eles querem que tu tenha 20 anos de idade, mas que tu tenha 40 anos de experiência. A conta não fecha, né? Então, é bastante difícil, né? Isso tudo mudou muito e isso tudo faz parte do planejamento estratégico, porque eu vou precisar de ter as pessoas que tenham know-how para fazer o que eu preciso que seja feito, e isso também tem que ter pensado, tá dentro do planejamento estratégico, né? Então, vejam quanta coisa ele envolve. Bom, aqui, com essa última figura aqui do ambiente, então eu termino a ideia da apresentação de hoje, né, do capítulo 1. Aí o capítulo 1, como ele é um capítulo que tem bastante conceito, que tem coisas, assim, bastante importantes, a atividade dele é esse questionário, que são algumas perguntas, acho que são 8, 10 perguntinhas, tá? Bem baseadas no capítulo mesmo, as respostas estão todas ali, não precisa sair fora do capítulo para buscar, tá? Vocês vão postar ele no Moodle até a próxima aula, em grupos, tá? Já o mesmo grupo que vai elaborar depois o planejamento estratégico, que vai fazer, né, todas as avaliações juntos. Então, já tentem se organizar. Vocês já trabalham juntos, são basicamente da mesma turma. Se alguém tiver problema de conseguir grupo, alguma coisa assim que não é da turma, por favor, me procure. Eu coloquei no Moodle ali os meus contatos, tá? O meu telefone, o WhatsApp, tá? O meu e-mail, então vocês podem entrar em contato comigo. Quem já foi meu aluno, que já me conhece um pouco, sabe que eu sou uma pessoa bastante acessível, pode me chamar no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Para mim isso não tem problema, vocês podem me chamar, até porque quando a gente está nas aulas presenciais, a gente está lá na universidade, se encontra num corredor e resolve alguns problemas, né? E agora isso não é possível. Então, a gente tem que estar acessível de outras formas, né? Eu particularmente, acho que é uma forma de estar acessível para vocês essa, e vocês podem, então, me chamar no que vocês precisarem, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida em relação às questões, também podem me chamar ali ou no e-mail. E também na nossa próxima aula, assíncrona, a gente pode retomar alguma coisa que vocês julguem que seja necessário retomar, tá? Até aqui fica alguma dúvida, algum comentário? Tudo sob controle? Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês nesse dia gelado, cedinho da manhã, estarem aí, tá? Então, a gente não tem aula assíncrona toda semana, como eu falei para vocês vão tendo atividades para fazer, tá? E a gente vai se encontrando, então, nas datas ali que estão programadas no plano de ensino, tá? Obrigada por hoje, a gente vai ter bastante trabalho pela frente na disciplina, tá? Mas vocês vão ver, assim, é bem prazeroso, é uma disciplina bem gostosa, tá? A leitura do livro também, ela não é uma leitura maçante, é uma leitura mais light, mais tranquila. Pode ajudar vocês também na elaboração lá do plano de estágio de vocês, eu acho que pode se pensar nisso também, no momento da disciplina, né, o quanto ela acaba contribuindo para vocês nesse sentido. Pessoal, obrigado, um bom dia para vocês, e estamos aí, tá? Vamos nos encontrando aí no decorrer desse semestre, que tenhamos um bom semestre bastante produtivo. Um abraço para vocês, até mais. Até, prof. Bom trabalho aí. Obrigada, tchau, gente. Tchau.